Olá, viajantes! Eu sou o Possesso do Multiverso Eric, E eu sou o possesso da enrolação, Leno. e, primeiramente, feliz Halloween, mesmo isso não valendo de nada no Brasil, porque se o Leno não enrolar, esse vídeo vai estar saindo no Halloween. E eu vim transmitir para vocês uma notícia: o multiverso é pica, porra! E, portanto, hoje daremos uma olhada no universo com futuro pica de Chainsaw Man, parte 1. Chainsaw Man foi escrito por Tatsuki Fujimoto, que também escreveu Fire Punch, Look Back e Goodbye, R. O mangá foi publicado na Weekly Shonen Jump entre os anos 2018 e 2020, com o anime marcado para ser lançado pelo Estúdio Mapa. E vai lançar esse ano, pessoal, mas sem data prevista até o momento que a gente está gravando. Provavelmente aí a gente vai lançar esse vídeo, já tá, sei lá, no episódio 10 do anime. Mas, que assim, vou spoiler mesmo, a gente tá gravando isso em agosto. Não sei se o, o Leno vai deixar na edição, mas vamos deixar pronto, né? É, Sinopse. Denji é um garoto ferrado de todas as maneiras possíveis. Pensa num jeito, ele tá ferrado desse jeito também. Que ganha vida caçando demônios com seu amigo, o Pochita, o demônio motosserra. Mas a vida dele vem a mudar quando ele está prestes a morrer. E não, isso não é High School DxD, embora tenha o protagonista morrendo no primeiro episódio. E sendo salvo por um demônio. e também não é um Isekai. Curioso, né? Bem, aí senta que lá vem história. A história começa com um garoto que vendeu um ovo, e sim, aquele ovo, um rim e um olho, e ela está com uma dívida enorme, porque é a dívida do Brasil perto da dívida do Dendy, que é o nome do nosso protagonista. Ele vive com a vida como caçador de demônios, junto com, caramba, o seu amigo Pocita. Está muito igual a sinopse, mas enfim, o Eu demônio escrevi a sinopse depois, desculpa. Aí Eu não trabalha para me li. acusa, está usando Denzi para pagar as dívidas do seu falecido pai. E por isso o garoto vive na absoluta miséria. A amizade de Pochita e Denji começou logo depois da morte do pai de Denji, quando ele achou Pochita ferido perto do túmulo. E ao invés de finalizá-lo, como a sociedade demandaria de um demônio, ele deu o seu sangue para o demônio para curá-lo e, por consequência, fez um contrato onde eles iriam salvar um ao outro. Voltando ao presente, ele é traído pelos Yakuza, que fizeram um contrato com o demônio zumbi e o feriram mortalmente. Porém, Pochita se lembra que Denji prometeu dar o próprio corpo a ele caso o garoto viesse a morrer, e é isso que Pochita faz. Denzi acorda de volta dos mortos, com Pocita desaparecido e com seu corpo de volta ao estado normal. Com uma pequena diferença. Uma ignição de motosserras no meio de seu peito. O protagonista fica irado com a situação. Pulsa a corda e se torna um híbrido entre o humano e o demônio motosserra. Ou motosserra. Ou Chainsaw Man em inglês. Aí, aí vai agora dar um momento de quem fala. Eu sou Chainsaw Man. E aí todo mundo aplaude no cinema. Após E isso, desce Dungai e aí picota todos os zumbis. No outro dia, é encontrado por uma garota chamada Makima, que estava no setor público de caça-demônios, e imediatamente é recrutado como cachorrinho dela. Denji então vira gado em velocidade recorde, a ponto de se humilhar porque Makima fez um ou dois elogios pra ele. Esse é o rei dos gados, o gado motosserra. E ao chegar no quartel, ele vira parceiro de um homem chamado Aki, e os dois imediatamente brigam, com direito a chute no saco. Aki não gosta de Denji por dois motivos. Ele também é gado da Makima, pra variar, e porque a família dele foi morta por um demônio.
Somos então apresentados à nova parceira de Denji, uma possessa. Possessos são demônios que possuíam cadáveres humanos. E é implicável que tem algumas emoções humanas por consequência. A parceira do Denji é a possessa do sangue. Esse se chama Power. Power. E os dois não se dão muito bem também. Já a segunda pessoa que o Denji conhece na organização e não se dá bem com ele, isso vai dar muito certo. Mas Power revela que um demônio sequestrou o gato dela e ela quer que Denji a ajude, o que ele faz depois de um pouco de convencimento. Vulgo deixar ele pegar nos melões dela. Enquanto isso, Makima e Yaki conversam um pouco e temos um pouco de infodump sobre como os demônios têm um poder baseado no quanto que as pessoas têm medo dos conceitos que eles representam. E a gente vai discutir mais um pouco sobre como isso é muito verdade mais pra frente. Voltando para a dupla dinâmica, Power tá Denji e o integra desmaiado para o demônio morcego. Para tentar recuperar seu gatinho. Mas ela tá ida. Olha só, a traição tá de traição. E o morcegão a come junto com o gato. Porém, Denzi se levanta e resolve enfrentar o morcegão. E eventualmente vence depois de não se importar com as bases civis e conseguir salvar Power e o gatinho. Então aparece o demônio Sensuga, que era a namorada do morcego. E mesmo sem conseguir usar as serras e sem uma das mãos, Denji cai na porrada pra pegar uns melões. Ele quase morre, mas Aki logo chega ao resgate e salva Denji com seu pacto com o demônio Raposa. Raposa de Nove Caldas? Assim, essa é branca no anime, então não sei. Ah. Depois de se recuperarem, Power vai morar com Denzi e Yaki. Numa casa onde ninguém gosta de ninguém. Mas Denzi e Yaki meio que começa a se dar bem por educarem a Power nos caminhos humanos. E Daisy consegue pegar no esmalte da Power, mas é tão gado pra Makima que não consegue gostar. Mas fica maluco quando pega nos da mesma. Tão gado que por uma indicação um demônio super poderoso chamado o Demônio do Pistolão. Tudo na, tudo na expectativa de ganhar um desejo dela. O Pistola surgiu durante o ápice da violência com arma de fogo, há 13 anos atrás, no dia de um atentado terrorista que faz uma alusão suspeita ao 11 de setembro, mesmo as datas não batendo. Então temos um flashback de Aki, o Aki Kid, onde ele vê sua família ser morta pelo poder do demônio pistola, e ele se sente culpado, pois ele mandou seu irmão mais novo ir até o local atingido pelos poderes do pistolão. Descobrimos então que, causando uma destruição imensurável, o Pistola matou 1.200.000 pessoas em cerca de 5 minutos antes de sumir. O caos foi tão grande que as leis momentistas atingiram seu pico. Para Saro, os caçadores procuram os fragmentos do pistola que caiu de seu corpo dentro de 5 minutos. E serve tanto de power up para os demônios mais fracos, quanto de imã para os outros fragmentos. Então, dois grupos da quarta divisão são chamados para caçar um demônio com um fragmento do pistola em um hotel. O grupo consiste de Aki, Denji, Power, a mestra de Aki, Himeno, a completamente mentalmente estável Kobeni e o muito relevante Hirokazu. Himeno então começa a flertar com Denji para zoar com a cara dele e para a tristeza do Hirokazu, seu gado pessoal. Todo mundo tem um gado nessa obra. Menos a Power. A Power tá safe. É. Rimeno tem um contato com um demônio fantasma, que ela usa para matar o demônio cabeça junto com Power. Mas isso era só uma armadilha. O inimigo aproveitou a oportunidade para prendê-los no oitavo andar. Enquanto Kobeno e Hirokazu chutaram sem parar, eles descobriram que o demônio na cabeça era o demônio eterno, que os prendeu no loop infinito no oitavo andar. Que não é um loop temporal, só pra deixar claro, é um loop espacial. O verdadeiro corpo do Eterno, não confundir com o filme medíocre da Marvel, não está no oitavo andar, embora ainda possa sentir dor sem ser ferido diretamente. E ele oferece deixar Power e os humanos saírem em troca da vida de Denji. Power, Kobeni e Hirokazu aceitam sem hesitar a proposta do Eterno, mas Aki e Himeno defendem Denji.
Eterno então perde a paciência e vira um andar de lado para tentar engolir eles. Os seis começam a brigar entre si e Cobenis acaba esfaqueando o Aki por acidente. Vocês vão ver que o Aki só se fode pelo resto desse vídeo. Pois é. Denzi então se joga no Eterno. E duas uma. Ou ele morre, o resto vaza, ou ele vence e salta do mundo. É uma lógica básica. Depois de um tempo se errando, o gás dele acaba. Mas ele usa o poder dos demônios de se regenerar, tomando sangue, para tomar o sangue infinito do Eterno para continuar se errando. Depois de fazer esse computer direto, enquanto o Aki morre aos poucos, Eterno reversa o núcleo e finalmente morre. Então eles fazem uma festa com a quarta divisão, mas Power e Denji são os únicos não humanos presentes, aparentemente. No meio da festa, uma Rimeno bêbada beija o Denji na frente da Makima, mas também vomita na boca dele. De qualquer forma, ele leva ela para casa, onde ela oferece para fazer, nas palavras de que um bom fã de Futurama vai entender, um snu-snu com ele. Mas é legal demais da Makima para aceitar. Enquanto isso, Makima e o guarda-costa não nomeado dela são mortos numa viagem de TI. Por todo o Japão, os figurantes da quarta divisão da festa são atacados, assim custando o trabalho de vários doadores. Inclusive, Denzi, Power e Aki são baleados pelo neto de Yakuza que traiu Denzi no primeiro capítulo, com Denzi caindo para um headshot. Aki tenta atacar ele com Raposa, mas Raposa é imediatamente derrotado quando o homem revela ser um híbrido como Denji. No caso, ao invés de ser o Homem Motosserra, é o Homem Katana. E esse é o único nome que ele tem, então vamos chamar ele de Katana o resto das aparições dele. Em Tribuição, Aki usa seu segundo contrato, que é com o Demônio Maldição, mas toda vez que ele usa esse contrato, ele perde anos de vida. Ele tem uma vitória momentânea, mas Katana é levantado por uma garota misteriosa e imediatamente Katana plagia Drácula e Mihawk, de One Piece. Rimeno tenta fazer um sacrifício heróico, entregando seu corpo inteiro para o demônio fantasma. Realmente quase derrota o Katana. Mas a garota usa seu contato com o demônio de serpente e ataca com o Crush, que é efetivo contra o fantasma e o derrota num golpe só, fazendo a demissão da dubladora sem vão. Quantos dubladores estão sendo demitidos porque o autor gosta de matar, hein? Só ver o arco da escuridão depois, mas... Enquanto se desfazia, porém, o fantasma ressuscita Denji ativando a ignição das serras. Porém, Katana ainda vence à custa dos seus próprios aliados e o sequestro. Mas, ao mesmo tempo, é revelado que Makima sobreviveu ao tiro no coração e matou todos os capangas no vagão de forma misteriosa. Ela mostra o que veio e usa alguns contatos demônios para transformar nós em bonecos de voodoo. Os mata para matar a maioria dos membros da organização do Katana, menos o Pop e a garota. Com isso, descobriram que Kobeni sobreviveu em relação a Denzi, assim como fere Katana gravemente. Enquanto isso, devido à grande quantidade de mortes de membros do setor público de caçadores de demônios, todos os restantes momentaneamente se juntam à quarta divisão. Aki acorda após se recuperar de seus ferimentos e descobre que ele não só tem apenas mais 2 anos de vida, como o Himeno e todos os figurantes, incluindo o Hirokazu, que não deixa de ser um figurante, morreram. Denzi vê essa cena e tem uma crise existencial para saber que ele não consegue se importar. Logo depois, ele e Paul são enviados para treinar com Kissibe, um treinador da divisão pública e o caçador de demônios mais forte do Japão. Talvez do mundo. Ele vai caçar os dois até que eles o transformem na caça. Os ferindo fatalmente de novo. Os alimentando com sangue para não morrerem de vez. Enquanto isso, por ter pedido o contrato com a raposa e ser arriscado demais usar uma maldição, Aki vai fazer contrato com um novo demônio, o demônio do futuro, que imediatamente declara: O futuro é pica! Aki coloca a cabeça na barriga do futuro e é tão estranho quanto isso soa, e ele simplesmente pede para viver no olho de Aki, já que assim ele poderá ver
de perto a morte do mesmo, que será do jeito mais horrível possível. E o arco de treinamento de Paul e Dennis finalmente acaba enquanto eles se preparam para se vingar da menina da cobra e do Katana Man. Durante a preparação, também descobrimos que Cassibe não confia em Makima e que o Katana conseguiu um exército de zumbis do demônio zumbi. Enquanto o resto da divisão vai atrás do Katana, Makima vai atrás do homem que ofereceu as armas de fogo para eles, através de um contato com o Pistola. E o ameaça com alguns olhos para descobrir o nome dos responsáveis. Durante a invasão, somos apresentados a alguns membros, os poucos relevantes, da quarta divisão. Bean, o possesso do tubarão, Galgali, o possesso da violência, Prince, a demônio-aranha e o demônio-anjo, que tem um nome autoexplicativo. Também descobrimos, que vai ser mais importante mais tarde, que o demônio-anjo foi responsável pela morte de uma vila inteira antes de se juntar à quarta divisão. Que avança pelos zumbis e encontra a mina da cobra, que cospe o fantasma e usa para enfrentá-lo. E aí começa com uma vantagem na luta, pois agora pode fazer o Katakuri de One Piece. Mas os dois compartilham um flashback triste. Esse sacrifica em homenagem a Rimeno. E Kobeni aproveitou o caos para encurralar a mina da cobra. Enquanto isso, descobrimos que a mina da cobra se chama Sawatari, finalmente temos um nome, podemos parar de chamar ela de mina da cobra, e Denji se encontra com o demônio Katana. Katana tenta negociar, mas ele fica irritado quando percebe que Denji não se sente culpado por matar seu avô. Então, eles partem pra porrada, ou melhor, cortada. E Katana corta os braços de Denji, no melhor estilo anime, mas ele não desiste e parte pra cima com a serra da cabeça. Katana quebra a serra, mas é partida do em dois por uma serra do pé. E como vingança para Rimeno, Aki Denji tem uma competição, um requiem, para ver quem dá mais chute no saco do Katana. Essa cena é mais dolorida para pessoas do sexo masculino. Com certeza. Então, pior não tem. Então, temos um flashback e descobrimos que Aki foi ali, rapaz. Sawatari se suicidou com o cobra. Makima descobre um quilo de pedaço de pistola que, junto com os pedaços do setor civil, começa a se mover. E dentro tem um som estranho que Cita, dizendo para ele não abrir uma porta. Durante a invasão na base do Katana, Power tomou muito sangue e precisa ser drenada em outro lugar. Então, Bin substitui Power como parceiro do Denji e vira o melhor garoto dessa história. Eu quero. E 2 horas E depois antes da. de vir mod, eu sou o maior fanboy dele. Antes que vir mod. Modinha. Se alguém quiser discutir, cai dentro. Então, o protagonista vai no encontro com Makima, onde eles veem uma maratona de filmes no cinema local. E, curiosamente, os dois gostam dos mesmos filmes, no caso só um, e desgostam dos mesmos filmes, no caso todos os outros. Que casal perfeito. Pois é, com certeza a Makima não está usando o Denji. No outro dia, durante uma patrulha com Bin, Denji conhece uma garota chamada Rezi, com quem ele conversa e começa a ficar tão na dela. Ou Deixa melhor tão dizendo, fácil. cara, ela tá tão na sua. Enquanto isso, que veio aparecer o demônio Anjo. O segundo caçador de demônio mais forte depois de Kissibe. Que tem a habilidade de transformar almas humanas em almas mágicas. Assim como sugar a expectativa de vida para Peg. E essa duplinha aí vai ser muito dissipável. Na cabeça de uma parte do fandom. De volta no núcleo do Denji, ele começa a ir no lugar onde Rezer estava todos os dias. E expressa vontade de ir na escola. Enquanto isso, descobrimos que o demônio tufão está caçando o demônio motosserra. E usando pessoas para isso. Denji e Rezi, então, saem no encontro, onde eles ficam ainda mais próximos, chegando a nadar pelado juntos, e já marcam o segundo encontro. Porém, num plot twist digno de M. Night Shyamalan, que esse cara gosta de uns plot twists,
Reze, na Como? verdade, da União Soviética, que nunca caiu no mundo de Chainsaw Man. Ah, e na nota menos importante, ela é a chefe do demônio tufão. Durante o segundo encontro, eles se confessam e se beijam, só para arrancar a língua do Denji durante o beijo e cortar a garganta dele. O Denji tem uma sorte com beijo, hein? Primeiro beijo foi com gosto de vômito e agora perdendo a língua. Pois é. Beans o salva no último segundo, enquanto o Rez revela também ser uma híbrida demônio e demônio arma. No caso, o demônio Ará Rockbar é a derrota bem no único golpe, mas ele consegue escapar com 10 de ações figurantes que eles teriam. A dupla se une a Aki e Anjo, e eles escapam à custa da morte de um monte de figurante explosivo, mas a fuga mal dura um capítulo inteiro. Eles são salvos por Galgali e Kobeni, mas Galgali arrega para a força de Reze e Kobeni é poupada por ser patética. Durante a fuga, Dennis acorda puto, porque toda mulher que ele conhece ou tentou matá-lo, ou tá atrás do coração de uma serra cagando pra ele, o que faz ele pra cima da Reza. Reza vence, mas se distrai e é feita por Aki, que foi a pessoa que mais fez dano nela até agora. Durante a luta, Galgai recupera a coragem e se une à luta. Mas o Tufão também chega para ajudar. Eu só queria fazer uma citação, que é a cena mais massa velha, é ver um tufão de tipas. Pois é. Anjo ressuscita Denji e Bin se transforma num tubarão com patas de aranha. Então, Denji faz a única escolha lógica e usa suas correntes, que poderiam ser usadas como texto do Homem-Aranha, para usar como rédeas e usar Bin como um cavalo. Então, atingimos o ápice do Death Metal e a minha particularmente cena favorita visualmente da história, não emocionalmente, mas visualmente, que é um homem com cabeça e mãos de motosserra cavalgando um tubarão-aranha na lateral de um prédio em direção à mulher com avental de dinamite cabeça de torpedo enquanto são atacados por um tufão de tripas. Me fala uma coisa mais Death Metal que essa e fale miseravelmente. Essa é a cena mais massa velha dos últimos anos. Ah, e também o Aki prova que quer morrer rápido, que ele salva o anjo do tufão segurando o anjo pela mão. E ele perde 2 meses Né? de vida. A dupla de Ben e Denzi dá uns aí e corta o tufão em pedacinhos. Ben só que fica engolido Denzi para escapar de um golpe de Reze, mas passa bem. Denzi então aprende uma nova técnica, invoca correntes de motosserra para amarrar Reze para si e afoga ambos. Eles são salvos por Bin, que é um puta bro, e Denji ressuscita, por ainda estar ressuscita Reze, por ainda estar apaixonado por ela, porque o cara não consegue parar de ser gado por um segundo. Ela também tem sentimentos por ele, então resolve desistir de matá-lo por enquanto. Reze resolve se encontrar com Denji uma última vez, mas é encurralada e morta por Anjo e Makima. Power retorna, agora com medo da máquina, uma porta parecida com a primeira. Máquina convida os moradores da casa de viagem para uma viagem. Mas os planos rapidamente mudam quando eles percebem que, por causa de Reze, somente aparecendo notícias internacionais, o que significa que ganhou um alvo nas costas e para assassinos do mundo inteiro. E a viagem é adiada para a felicidade da Power. Temos então uma conversa entre Aki e Anjo, onde descobrimos que demônios renascem no inferno quando morrem, na Terra, e vice-versa, mas sem memórias da vida anterior. Mas todos os demônios da quarta divisão, possessos ou não, têm uma memória dessa época em comum. Eles ouviram o som de motosserra antes de morrerem no inferno. Então somos introduzidos a alguns dos assassinos. Aldo Joey e seu irmão não nomeado, caçadores dos Estados Unidos que acreditam ser imortais por terem sobrevivido, estando dentro de uma casa atacada pelo pistola, além de também terem sobrevivido a uma casa pegando fogo, serem engolidos por um demônio e a intoxicação alimentar. Touka e sua mestra misteriosa, dois caçadores de demônios da União Soviética,
sendo que Touka nunca tirou a vida humana, e sua mestra que não podemos falar mais nada porque vai spoiler os próximos minutos do vídeo. Quan Chi e seu harém lésbico. A melhor caçadora de demônios da China e uma das melhores do mundo, dita como melhor até que Kishibe, e ela tem um harém de possessas. Mas a única relevante de vocês saberem o nome é Cosmos, a possessa do Cosmos. E Papai Noel, um alemão considerado o caçador de demônios mais perigoso do mundo, e um pedo. É, exatamente. O Papai Noel nesse mundo é pedo. Ele gosta Enfim. que crianças peguem no saco dele. E aí, os direitinho. Que você cabe da segurança pública. E alguns gigantes de elite junto com Ark, Azul Power, Pampos de Guaracosta para Denze. Eles se encontraram por mais figurantes, mas são interceptados e mortos pelos americanos, que o não nomeado copia a parte de um deles com um pacto com o demônio da PEG. É foda que a gente não sabe o nome dele até hoje, então é difícil colocar no roteiro. É, Durante a escolta de Denji, a mestra de Toca aparece e acerta Denji 3 vezes com marcas de prego do demônio maldição, sem que ninguém perceba, garantindo sua morte se ocorrer uma quarta uma quarta pregada. Mas ela confia a quarta para o seu aluno. Então a cena corta para Galgal e Kobeni, onde eles conversam sobre seus passados. Coben tem 8 irmãos e o irmão mais velho e foi forçado a trabalhar como caçador de demônios por seus pais para ajudar a pagar a faculdade do irmão mais velho. E ela só tomou sorvete 2 vezes, com a segunda sendo durante essa cena. Galgai possui a memória de seu corpo humano devido a uma anomalia, o que o torna curiosamente pacífico para o processo da violência. Mas ele não lembra da sua morte humana, só que Máquina o salvou. Durante o papo, um americano disfarçado aparece e os engana para salvar os outros. Mas assim que eles se encontram, Paul simplesmente o mata enquanto tentava dirigir o carro de Cobain e coloca a culpa nela. E de Bindi revela a face. Enquanto Aldo e Joey conversam e processam o choque do irmão deles ter morrido, eles são abordados por Yoshida, um caçador de demônios de aluguel contratado por Makima para ajudar. Yoshida rapidamente mata Joey, mas decide de matar Aldo por causa de seu estado deplorável. Logo, descobrimos que Quan Chi e seu harém chegaram no Japão. Aldo tenta desistir da missão, tentando passar sua vida como um dos figurantes da quarta divisão que ele matou, mas percebe que não tem coragem de desistir da missão pela qual seus irmãos morreram. E o Papai Noel começa a transformar pessoas em bonecos para formar um exército. Máquina logo descobre e começa a tentar se livrar da maior quantidade de bonecos possível. Mas manda Bin de reforço para Denzi e manda Pris ficar atenta para tirar Denzi caso a situação complique. O grupo de Denzi é atacado pelos bonecos. São fruto do demônio boneca. Para a surpresa de ninguém, mas eles são derrotados com a ajuda de Sakabe e o demônio pedra. Olha a pedra! Porém, o exército está ficando maior e mais inteligente. Quan Chi vai até o local, mas é encurralada por alguns caçadores figurantes japoneses. Então, ela simplesmente corre muito rápido pelos caçadores de bonecos e corta a cabeça de todos os inimigos no caminho, plagiando o Flash. Ela também mata um figurante e da escolta do Denji iria matar Anjo, mas ela que usa o futuro e o defende no último milésimo de segundo, mas ambos são arremessados pela força do golpe. Enquanto isso, Kishibe, Galgai e Gobern interceptam a ordem de Quincy, mas Kishibe banca o bozão e manda Galgai e Gobern de reforço para o Denzi. Ele vai cuidar da poça sozinho. Yoshida tenta atacar Quincy com o demônio polvo, mas não curte hentai e só mesmo assim. Mas ela é impedida de acabar o trabalho por Kishibe, que já solou o harém, estava com 2 possessas de refém. Kishibe então revela para Quincy que quer matar Makima sem que os outros percebam, mas Aldo os interrompe e a porradaria recomeça entre os dois. Denji e Aldo são atacados por uma das possessas
que Kishibe tinha de refém, e Kishibe é arremessado na rua por uma janela, em cima do carro de Kobeni. Mas não sofre nenhum arranhão porque o velho é pica. Tão pica quanto o E futuro. É ficarrinho. F. Um dos personagens mais populares da obra. Ele tava no top 10 de popularidade. Clancy joga Aldo logo depois, que quebra alguns ossos. Benton chega ao resgate de Denji e o Chedari. Enquanto Yoshida vai pro Round 2. Porém, durante a fuga, Denji pisa no pego de Toka e é imediatamente solado pela maldição. E Toka também aproveita a situação para desmaiar Bin. Mas Touka se ferra quando descobrimos que a mestra dele é o verdadeiro Papai Noel. E tanto ele, o Touka, quanto o Papai Noel anterior eram bonecos hiperrealistas. Quench pede música no Fantástico e joga Yoshida pela janela, sendo a terceira pessoa a ser jogada por essa mesma janela. Mas ele se salva usando os poderes de Hentai. Mas ele ganhou tempo suficiente para que Kusakabe, Aki, Anjo e um figurante se recuperem da surra de mais cedo. Enquanto isso, o plot engrossa e descobrimos que o boneco Papai Noel é o boneco do avô da Papai Noel real. E essa é a frase mais esquisita que eu já disse Papai Noel mais de uma vez. E ela sacrifica seu avô, junto com 3 crianças, para o demônio inferno, para levar todos os seres vivos no prédio onde eles estavam para o inferno. Então a mão gigante sai do céu e Denji, Touka, Bin, Aki, Anjo, Kusakabe, Power, Galgali, Kobeni, Quanchi, as 2 possessas do harém da Quanchi e um figurante do setor civil dos japoneses se vêem em um lugar esquisito, fazendo referência a um filme antigo. Denji não está se regenerando. Todos os possessos, menos Bin, que ainda está desmaiado, estão entrando em estado de pânico. Yanzo está em choque, pois sabe onde eles estão. Ele é que todos os presentes estão ferrados. Quanto menos mortes um demônio sofreu, mais poderoso ele é. Um demônio que nunca morreu está os assistindo. Uma das namoradas de Quincy começa a pedir permissão para suicídio, mas é tarde demais. O Demônio da demônio da escuridão escuridão chegou. chegou. Foi combinado, falamos juntos sem nem combinar, brabo. Ai, meu Deus. Vários astronautas partidos em dois anunciam sossegada. No segundo, o braço de todos os presença decapitados, escrevendo uma palavra: Ma. Touka é possuído pela boneca e oferece o coração do Motosser em troca de poder para matar Makima. Aqui descobrimos que o contrato do Papai Noel que ele recebeu não era para matar Denji, mas sim para matar Makima. A mão gigante de antes volta para a Terra e oferece um pedaço de escuridão para Papai Noel, que prontamente engole. Escuridão. Então mata Touka no movimento, e Pedra no segundo, levando Kozakabe junto para a vala. Kobeni retira a máscara de Golgali, que nerfava os poderes do violência, e Bin sacrifica seu sangue para ressuscitar Denji, sendo morto por escuridão no processo. F Best Boy da história. F no site. Mais um movimento e Power, Quench, o figurante japonês e as 2 namoradas de Quench são aparentemente mortos. Galgai usa todo o seu poder para citar um golpe, para logo em seguida ser explodido. Denji acorda e ataca, mas todos os ossos do seu corpo são imediatamente quebrados. Galgai se levanta novamente, mas logo é morto por uma espada. Aki e Ian simplesmente colapsam na presença dele. Prince, então, consegue chegar no inferno para ser imediatamente desmembrada, mas dura tempo suficiente para invocar Makima ao inferno. Escuridão e Makima se enfrentam e lutam mais do que a gente esperava que a Makima fosse conseguir. Conseguem ferir um ao outro. E Makima usa Touka para fazer um acordo com o inferno e traz todos de volta. Ao voltar, encontra Papai Noel com uma quimera feita de bonecas. 110 pronto para matar Makima. Makima então vomita sangue zerado por seus ferimentos na boca de Denji, que andou a segunda vez que engole o vômito de uma garota bonita.
E com o poder da gadice, ele parte pra porrada com o Papai Noel. Cortamos rapidamente para Kishibe e Yoshida discutindo sobre Makima poder usar a audição de seres de inteligência baixa, como ratos e pombos, assim como discutindo sobre as provas de fim de semestre de Yoshida que estão chegando. Papai Noel agora tem regeneração instantânea sem o uso de sangue quando está na sombra. Então Denji não consegue causar dano e é encurralado por bonecos, que estão ainda mais fortes. Ao mesmo tempo que uma das namoradas de Quench que escaparam do inferno, que não foram para o inferno no caso, a acorda. Conhecido também é um híbrido de demônio arma. No caso, a mulher besta. Não seria demônio besta? Ela faz uma aliança com o homem motosserra. Quincy parte para cima de Papai Noel. Mas o combo dela não causa danos, pois o dano é transmitido aos bonecos. E por falar neles, os bonecos enfrentam Denzi e recuperam a consciência humana, mas não o controle do corpo. Denzi tenta fugir, mas o número o forçam a matar os bonecos, enquanto Kenshi metade Papai Noel mais e mais. Então a noite chega, fazendo a vilã ficar ainda mais demoníaca e poderosa graças ao poder do escuridão. Ela isola Denji para um posto de gasolina. Ela também está poderosa o suficiente para pegar os tiros de Quench com as mãos, além de trazer as namoradas mortas dela de volta como bonecas, a destruindo o suficiente para Quench ser mortalmente ferida. Ao ver onde está, Denji tem uma ideia genial. Ele faz uma JoJo reference tanto a parte 3 quanto a parte 6. Bota fogo em si mesmo com gasolina e parte para cima com o poder da luz. Genial. Ele Ela consegue tirar Denji de cima, mas ele vê desenhos da TV Cultura na tradução ruim das scans, e isso torna esperto o suficiente para usar as correntes e se transformar no ioiô humano e voltar para cima de Papai Noel. Papai Noel começa a entrar em desespero, mas nenhuma quantidade de bonecos vai ser o suficiente para impedir que o motor serra flamejante se aproximasse. E qual a motivação dele? Agadice. Existe poder maior que Agadice? Não existe. No A fim, amizade que a gente tiver em Fairy Tail. talvez. No fim, Denzi queima e corta até derrotar Papai Noel. Mas ele é decapitado por Kansi. Então é hora de Cosmo brilhar. Com os poderes do demônio Cosmo, a inunda a mente de Papai Noel com todo o conhecimento do universo, fazendo somente colapsar até que uma única palavra sobe: Halloween. Então, elas são abordadas por Kishibe e Yoshida, que se vendam para não presenciar o que Makima está prestes a fazer. Ao ver a vítima da gadice de Denji, Quanchi e suas namoradas se rendem, com Quanchi oferecendo qualquer coisa pela vida de Cosmos e a outra possessa que sobrevive. Mas as três são mortas pelo vento. E no epílogo da batalha, descobrimos que Aldo foi vítima de Cosmos e que Shibi decide não tirar sua venda um pouco mais para não ver o estado que o mundo tá. Alguns dias depois, temos a confirmação da morte de Ben e Galgari, mas F. descobrimos que a Paul está viva. E peguei do melhor amigo do autor, só que muito traumatizada com os eventos. E ainda mais considerando que isso não acontece muito em ficção, ponto para Chainsaw Man. 10 pontos para Chainsaw Man. Cobain, Anzo, Aki e Prince também sobreviveram, mas Cobain pediu demissão. Eles só conseguiram colocar de volta um dos braços de Aki e nenhum dos braços de Anzo, que não pode se regenerar devido à sua natureza paradoxal. Já que ele é o demônio e um anjo. É, Também descobrimos que Denji não está 100% perdido em relação à sua gadice por Makima, já que ele recusou a viagem sozinho com ela para ficar de olho em Power e Aki. Essa parte também faz maravilhas, esse capítulo específico, se você shippa Denji e Power. E no final do cap, Denji bebe o sangue de Power. E guarde isso para mais tarde, que vai ser importante.
E Denji tem um terceiro sonho com Pochita dizendo para ele não abrir uma porta misteriosa. Denji e Paul então viajam com Aki para o túmulo de sua família. Depois de deixar o gato de Power com Kissibe. Os dois demônios distraem Aki da dor durante a viagem. E depois de voltar, ele decide pedir para a quarta divisão ficar do lado de fora da expedição para caçar a pistola, por medo de perder Denji e Power. Porém, Máquina, apesar de liberar o resto da quarta divisão, não libera a Power e o Denji, enquanto a Aki se sente forçada a ir junto de qualquer maneira. Então, descobrimos que, na verdade, o Pistola foi derrotado 13 anos atrás, estava derrotado esse tempo todo, e seu corpo foi dividido entre os países do mundo, com os pedaços encontrados durante a história, sendo parte dos 37% que escaparam das mãos dos governos da Terra. E as armas de fogo eram somente trabalho humano. A missão para eliminar o Demônio Pistola é, na verdade, uma declaração de guerra contra os outros países. Mais tarde, no mesmo dia, Pluto envia uma visão estranha para Aki. Você, Aki, abre aspas, Aki, fecha aspas, e Power serão massacrados pelo Denji. Depois disso, os demônios que os demônios mais temem vai aparecer. Aki resolve conversar com Anjo. Revela que em seu testamento está uma carta que deixa Anjo viver fazendo contatos para a associação, igual Raposa e o Futuro. E após essa conversa, Anjo resolve acompanhar Maki para a missão contra a Pistola. Aki pede para Makima ajudá-lo a deixar que Power e Denji vivam felizes. E ela fala que isso é possível, se ela fazer um contrato com ele. Nesse momento, Anjo desbloqueia memórias reprimidas. E descobre que era amigo de todos que matou naquela vila que ele massacrou, que a gente deve ter mencionado uns 10 minutos atrás. Ou mais. Inclusive, sua amada estava entre eles. E tudo isso porque Makima pediu que Anjo revelasse seu verdadeiro poder. E Aki aceita o contrato. Anjo ataca Makima para evitar a morte de seu amigo, mas ela o força a aceitar um contato também. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o presidente dos Estados Unidos faz um contrato em troca de 1 ano de cada cidadão dos Estados Unidos. Makima, ou melhor, o demônio do controle, deve ser morto. Então descobrimos que a história se passa em 1997, o que significa que o presidente dos Estados Unidos é Bill Clinton. E os 20% do pistola que os Estados Unidos possuíam. Pera. E os 20% do pistola que os Estados Unidos possuía chega no Japão. Com a habilidade que, em resumo, consiste em atirar por de dentro do corpo de pessoas. As taca, causando dezenas e mais dezenas e mais dezenas de morte por página. Com uma cena muito desesperadora. E Makima tem sua 29ª morte registrada. Com os tiros do massacre dirigidos a ela, Makima usou contratos feitos por Satari com o Demônio Cobra, Aki com o Demônio Futuro e de alguns figurantes com o Demônio da Punição, assim como os próprios Demônio Anjo e Demônio Aranha, todos agora mortos. Ela invoca o demônio que é a fusão dos outros 5 juntos para cima do Pistola. E a cena corta pro Denji. A campanha está tocando e Pocita espera em não atender a porta. Máquina liga para Denji e diz que ele não conseguiu derrotar a pistola e que se tornou um processo para fugir. E esse processo está na porta. Somos então apresentados a Aki, o processo do pistola. Também descobrimos que o cérebro morto de Aki está alucinando com sua infância enquanto seu corpo enfrenta Denji. A batalha dos dois amigos se torna cada vez mais violenta, enquanto Denji se ferra tentando proteger civis do poder de fogo do Pistola, mostrando que agora ele se importa. Denji é momentaneamente derrotado, mas os civis lhe dão sangue para que ele possa salvá-los. E Denji, por fim, mata Maki, sentindo que uma parte de sua alma morreu junto com seu melhor amigo. E Futuro aparece assistindo a cena, confirmando que ele morreu da maneira mais horrível possível, pelas mãos do Garoto Serra. Mas a vida continua, com Denji entrando numa espiral de depressão que a herança deixada por Aki não fez nada para diminuir. Um dia é encontrado por Makima no banco de uma praça.
E aí eu convido para ir na casa dela, com os vários cachorros dela. E assim, ela lembra que deve um pedido para Denji. E Denji é no que foi um bem dele no início do arco anterior e pede para ser cachorro da máquina. Gado, gado, gado. O demônio gado, pessoal. Gado pra caralho. Ele diz que quer poder parar de pensar. Porque isso só machuca ele. Somente depois dos traumas causados por escuridão e pistola. Makima então revela que chamou o Power e é para Denji abrir a porta, porque Makima vai matá-la. E com uma bela pintura da queda de Lucifer no background, pra quem não notou, eu não notei na primeira vez que eu li, Denji lembra do sonho da porta de Pochita, mais uma vez. Mas o controle de Makima por ele é mais forte do que ele percebe, e ele se convence de que tudo vai ficar bem, porque o Power tá carregando um bolo, pois amanhã é aniversário de Denji. Então, a possessa do sangue, Power, é morta em um instante, pois Denji abriu a porta, cumprindo a profecia do futuro. E o autor matou a personagem perseguida do melhor amigo dele. Que amigão, hein? Pois é. Conta seu melhor julgamento. Desde não consegue parar de obedecer a máquina. Que revela, quando ele resolve quebrar o contato de dentes por Cita. E percebeu que o melhor jeito é voltando muito feliz. E dando dinheiro, trabalho, abrigo, comida e principalmente uma família. Apesar dos atritos iniciais, Dennis começou a ver Aki como um irmão mais velho e Poi como uma irmã mais nova. Então, se você cipa os dois naquele capítulo, sim, naquele capítulo, você Vai pra a Alabama. relacionamento deles fique em sexto lugar. Pois é, vocês são a minha sexta pessoa favorita. E a sexta pessoa que eu mais odeio. Tá aí tudo isso para Makima retirar tudo dele. E aqui fica implícito que Makima que mandou o pistola no corpo de Aki atrás de Denji. E se Denji se recuperar, conseguir novos amigos ou uma nova família, Makima vai matar eles também. Descobrimos então que o sonho da porta não se referia a sonhos proféticos como a morte de Aki ou de Power, mas sim a seus traumas reprimidos. Porque isso lembra de como o Denji matou seu pai para fugir do abuso e reprimiu as memórias do trauma. Makima faz ele acreditar que é um merda, que não pode ser feliz. Ele que matou seu pai. Ele que matou Aki sem pensar se havia outra possibilidade. E ele que ajudou Makima a matar Power. Denji então é trago para uma sala onde vários cadáveres de demônios estão se ajoelhando perante ele. Com Bin, Galgali, Anjo, Prince e Power entre eles. A conversa é interrompida por um tiro de bazuca de um soldado do lado de fora, que Siri está comandando o esquadrão anti-máquina, e assim obtém a 30ª morte do demônio do controle. É o arco final, pessoal. É agora que a porradaria começa a correr solta. Se você tinha pego alguém, desapegue agora imediatamente, porque a morte está de morte. Estão avisados. Antes dela voltar, vários membros do esquadrão se matam, trazendo o demônio do inferno para acabar com o problema. Máquina pede ajuda e Dan se torna Chainsaw Man, mas numa forma diferente. Uma forma que derrota o demônio do inferno num só golpe. Mas ele ainda consegue mandar o motosserra pro inferno. Shiba encurrala Makima, mas revela que fez um contrato com o primeiro-ministro japonês. E toda vez que ela morre, os danos são transmitidos a um membro da população japonesa. Então descobrimos o segredo do motosserra. Ele é o herói do inferno. O demônio motosserra é temido por gostar de matar demônios. Mas tem um bônus. Se motosserra comer um demônio, seu nome é apagado da história. Como, como aconteceu com as nukes, a Segunda Guerra Mundial, nazistas, AIDS, e alguns demônios de nomes que são desconhecidos até para nós da vida real, implicando que eles foram apagados até de nossas memórias. Inclusive, o sexto sentido humano que todos possuíam, os quatro destinos além da morte que tinham para quando a vida acabasse. E, na moral, a gente vê nessa hora que o autor, aquele papo de poder depender do quanto que as pessoas temem os demônios, embora tenha seus méritos, é balela. Isso é baseado no quanto que
o mangaka acha que o demônio seria legal. Que tipo, Uhum. tá certo que algumas coisas, tipo o demônio raposa e o demônio polvo, a gente não entende 100% porque é relacionado com yokais japoneses, né? Mas e tá certo, o demônio da motosserra, embora não faça tanto sentido ser tão poderoso, é por causa de morte de demônio. Mas, por exemplo, um dos demônios mais poderosos mostrados foi o demônio pedra. E o demônio morcego, o demônio sanguessuga, o demônio violência, o demônio tubarão deviam ser muito mais poderosos do que eles foram mostrados. E os demônios das armas, tirando armas de fogo e bomba, as pessoas não têm medo dessas armas, a não ser que elas sejam apontadas para elas ou elas tenham trauma, né? Pois é. Assim, a única coisa que pode ter alguém ter tanto, um ser humano ter tanto medo de motosserra é É medo subir o filme do de sexta-feira do Massacre do Texas. Massacre da Serra Elétrica, que o Leatherface é um dos vilões mais clássicos das histórias de filme de terror. Depois do Jason Voorhees, e do Fred Krueger, e do Jigsaw, e do Chuck Boneco Assassino, e do Xenomorfo, e a Annabelle agora está bem popular. O Predador é vilão de filme de terror também? Ah, também tem a É mais Samara. pra filme de ação. É mais filme de ação. Então, mas ainda tem a Samara, é as pessoas têm mais medo. O Leatherface, apesar de ter sido o primeiro, ele não assusta tanto as pessoas quanto esses outros. Tá, o Chuck nem tanto, mas o Chuck é ainda mais popular. É. Mas então, tipo, é legal. É legal, mas vou criticar porque a gente vê que acho que é mais baseado nos medos do autor do que nos medos da população em geral. Faz sentido. Máquina então revela que pode controlar quem é considerado inferior. Mas por idolatrar o Chainsaw Man, é preciso derrotar para controlar sem a necessidade de Denzi e assim criar um futuro melhor. E com o fim dessa conversa, Chainsaw Man volta à Terra. Máquina acha que o Trouxer vai salvar de Kissibe, mas devido à interferência de Denzi, Máquina é morta pela 31ª vez e Kissibe é poupado. Então sai ao escutar um pedido de ajuda. Kobeni, que teve sorte de poder recuperar seus braços, diferente do Aki do Anjo, agora trabalha na lanchonete, onde é abusada por seu chefe. Coitada. Chainsaw Man se lembra dos sonhos de Denji e resolve comer um hambúrguer por ali, matando algumas pessoas no processo. Mas Kobeni derruba todos os hambúrgueres, duas vezes. O chefe dela é morto por achar que é uma pegadinha. Do Silvio Santos, na tradução ruim, mas ela é poupada após lhe dar um hambúrguer que cai no chão. E Denji se lembra que gostaria de ter um encontro e sequestra para esse fim. A sequestra para esse fim. Eles estão sorvete. Oficialmente derrota um caçador com golpe e força a Kobeni a jogar Just Dance. Mas quem também abandona dançando quando percebe Máquina observando-os. Ela está junto com 7 pessoas guiando ela. As 4 primeiras personagens até então conhecidas, mas as últimas 3 serão ressuscitadas, mentalmente controladas, de Katana, Rez e Quincy. É revelado que Chainsaw Man e Denji comeram os 7 híbridos de demônio arma que estavam ali, apagando as memórias do mundo sobre eles. Mas, diferente dos outros, seus nomes foram apagados, mas suas existências permaneceram. Então, é o Homem Motosserra versus Homem Katana, Mulher Bomba, Mulher Besta, Homem Lança-Chamas, Mulher Chicote, Homem Lança e Homem Espada Longa, medieval. E Chainsaw Man está vencendo. Apesar deles o terem ferido e até jogado no espaço, somente mata todos, incluindo a 32ª morte de Máquina. E volta em tempo para ver Cobain acabar de jogar Just Dance. Só que Máquina volta com um exército de pessoas controladas. E misteriosamente, Motosserra começa a enfraquecer. Acontece que, nesse momento, a notícia de que Chainsaw Man derrotou pistolas são reveladas internacionalmente. Isso somado ao depoimento de seus outros atos heróicos, com até mesmo o civil que machucou no acordo do morcego, falando bem dele, significa que mais ninguém na Terra tem medo do Motosserra.
E sem qualquer medo, qualquer demônio enfraquece. Usando os poderes do anjo, Makima ataca Kobeni e Chainsaw Man, motivado tanto pelo encontro quanto pelas memórias de Denji, se joga na frente do ataque e é mortalmente ferido. Nesse momento, o sangue de Power que Denji bebeu lá atrás acorda e Chainsaw Man vomita o demônio do sangue, que fica mais poderoso por deixar de ser uma possessa e por ter resquícios do poder do Motosserra. E ela imediatamente mata todo o exército de Makima, dando para ela a morte 33. Mas Makima se recupera, como já aconteceu antes, e usa o zumbi para reviver o exército. Power tenta tirar o Chainsaw Man daqui, mas quando começa a perder, ela vira casaca. Ou é o que ela gostaria, mas ela se vira contra seu bom senso pela sua relação com Denji, mata Makima pela 34ª vez e foge, carregando Chainsaw Man. Ela é atacada pelos zumbis e pelo demônio louva a Deus, sendo mortalmente ferida no caminho, mas leva a motosserra para um lugar seguro. Enquanto o corpo do sangue se desfaz para trazer Denzi de volta, Paul e um Denzi que voltou à consciência tem uma última conversa. Ele promete achar o demônio quando ele reencarnar na Terra novamente e o transforma na Paul de novo. E o transformar na Paul de novo. Denzi sai do esconderijo e encontra Kissibe, que diz que vai o ajudar a finalizar a máquina. Denzi concorda e Eiko e o Benny são levados para um bunker secreto. Kobeni, na verdade, fica aliviada por isso, já que agora ela tem uma desculpa para poder escapar dos seus pais. Desde Kobeni, então, tem uma conversa sobre suas inseguranças, como o medo de Kobeni de morrer, de continuar ferrando com as coisas, enquanto Denji desabafa sobre sentir que não tem autonomia e como ele gostaria de desistir de tudo. Mas então, a televisão do bunker vai para o bloco de notícias. E em notícias urgentes, Denji se sente motivado ao descobrir que a opinião pública sobre ele é positiva, chegando até a falar suas vontades, até as mais estúpidas. Contudo, Kishibe baixa a bola do moleque ao falar que Makima vai matá-lo na próxima vez que ele usar os poderes do Motosserra. Denzi passa a noite pensando num plano, enquanto relembra os traumas, amigos e inimigos que ele fez desde que se fundiu com o Cita. Ele chega à conclusão que ainda gosta da máquina. Toca o Gato pra nome! É caralho. Gado Man! O nome da obra é Gado Man! Então Denzi se transforma no Chainsaw Man mais uma vez. Agora de volta no controle. Uma última pergunta antes de decidir ficar a favor ou contra ela. E parte para cima quando descobre que quer acabar com o demônio dos filmes do Adam Sandler. Isso aparentemente existe. Mas E vai ter uma dúvida sincera aqui. Na tradução em inglês, tá como? Você chegou a ver essa tradução? não, eu só deixei assim porque é engraçado. Ah, depois eu vejo. A gente vê para as opiniões finais. Máquina se demonstra ofendida pelo Chainsaw Man, fica falando as merdas que o Denji fala. E parte pra cima com os 7 híbridos de demônio arma. O demônio zumbi e de vários caçadores de demônios. Apesar de estar mais forte do que era quando enfrentou Aki, Denji está mais fraco do que era quando foi possuído pelo Pochita e é derrotado. Mas, mesmo que à custa da vida dos outros 7 híbridos. Porém, Makima decide enfrentar e derrotar ela mesma. Os dois caem na porrada, Makima transferindo seus danos para os caçadores de demônios restantes. Até que, por fim, à custa de todos os caçadores, ela arranca o Pochita de dentro do corpo de Denji. Mas plot twist! Mr. Night Simon saiu orgulhoso desse plot twist. Aquele não era o verdadeiro Denji. Denji arrancou a maioria do seu coração, deixando só o suficiente para continuar vivo, e usou parte do sangue de Power para controlar o Denji falso como uma marionete, enquanto se disfarçava de caçador. Sem Porcita, Denzi não tinha o mesmo ser que Máquina conhecia, o que deu para ele uma abertura para ferida, usando os últimos requisitos do sangue de Power, na forma de uma motosserra, impedir que ela se regenerasse. Então, para se livrar de uma vez, Daisy assistiu muito. E é muito fã de Hannibal Lecter, que canibaliza máquina. Ele só funcionou para técnica que Daisy não considerou isso um ataque. Então, alguns dias depois,
já enjoado de carne pro resto da vida, e eu entendo. Eu até fiquei enjoado de carne um pouco depois desse capítulo, mas me recuperei. Denji se encontra com Kishibe, que revela que o demônio controle realmente morreu e foi imediatamente morto no inferno porque ninguém gosta da máquina por lá. Assim, para evitar que a ameaça da máquina e do controle voltem, Kishibe força Denji a se tornar um pai aos 17, cuidar de Nayuta, a garotinha que se tornou o novo demônio do controle. Então, enquanto se acostuma com a vida de pai, Denji tem um sonho com Pochita, que revela que seu sonho era ser abraçado, e pede para Denji realizar os sonhos de controle, que é o de ter uma família. No fim, vemos que Denji está balanceando sua vida de pai adolescente e sua vida de super-herói caçador de demônios com a vida de estudante do ensino médio. Mas veremos mais sobre isso mais tarde, quando a guerra chegar. E qual a sua opinião e a sua nota? Cara, eu ainda tenho que ler Chainsaw Man, mas dessa vez com a tradução não zoada, para tentar me apegar mais aos personagens. Mas na primeira vez que eu li, mesmo não assando tudo isso que eu tinha ouvido falar, eu dei um 8 cravado para Chainsaw Man. Talvez se eu ler a nota sobre para um 9,5 ou para 10. Porque agora eu comecei a lembrar de um negócio muito foda que Chainsaw Man tem. Espera um pouco que eu vou conferir. Não, ela só fala o demônio filme sobre os filmes ruins deixarem de existir, não os filmes da Dan Sandler. Caralho, Mas só isso. mas para um ocidental eu vou admitir, é mais engraçada a ideia dos filmes da Dan Sandler. E assim, o como um seinen, a parte seinen de Chainsaw Man, muito boa. Eu amo a cena da luta contra o Bomba e a Bomba e o Tufão, a cena do demônio da escuridão. Você sente o terror dos personagens e sente o impacto que o demônio pistola tá trazendo na luta dele com a Makima. Mas, mas assim, eu tenho uma crítica que eu pra Chainsaw Man, além daquela discussão que já teve que o autor claramente voltou atrás com o que ele tinha dito sobre demônio ser baseado no medo. O Chainsaw Man eu vou dar um passo porque é medo dos demônios em si. Talvez isso deixe ele mais poderoso, mas mesmo assim. O... Mas tem uma crítica que eu tenho muito para muito shonen, que é quando o protagonista faz 99% da luta e você sente que os outros personagens, mesmo eles tendo capacidade de luta, estão lá só de enfeite, porque normalmente é só um inimigo por arco. E aí o Denji acaba derrotando esse inimigo quase todas as vezes. Então, com poucas exceções, tirando a parte, tirando os diálogos, na parte de luta, Paul e o Aki ficam parecendo enfeite a maior parte do tempo. Mas Uhum. como, mas como eu já disse, o que eu gosto, vou dar uns 9. Que tem essa crítica aí que, como o Shonen, eu sinto que peca muito, não é só Chainsaw Man que faz isso, deixar tudo nas costas do protagonista. Tipo o Jojo Parte Sim. 1 e Parte 2. É. E na parte 3. Minha nota é 9, como eu já disse. E deem like, compartilhem, se inscrevem no canal, favoritem. Comenta aí por que a gente tá errado sobre Chainsaw Man. E porque vai ser sempre tem essa pessoa. E até a próxima. E cuidado com a escuridão atrás de você. Feliz Até a Halloween. próxima viagem, pessoal. A gue... O Guerra promete uma viagem longa. O futuro será pica. Muito pica. Até a próxima.